porque as pessoas são como são. Você já percebeu que existem pessoas que explodem, outras que sentem tudo bem profundamente, e algumas outras pessoas que vivem no mundo da imaginação, e ainda outras pessoas que parecem carregar o peso do mundo inteiro nas suas próprias costas. E se eu te dissesse que talvez você não é o complicado? Talvez você está aí só vivendo um elemento dentro de você que está em desequilíbrio. E existe uma explicação muito antiga sobre por que nós somos o que somos. Platão falava sobre os temperamentos dos seres humanos. E a alquimia falava sobre os elementos em si. E a Cabala, ela fala sobre frequências espirituais. E eu comecei a perceber algo muito profundo nisso tudo. Porque existem 4 forças dentro de todos nós. 4 inteligências emocionais. 4 naturezas energéticas. Mas normalmente uma delas nos domina. E se você é novo aqui, o meu nome é Alana, estou à frente do Ayamara Terapias e esse é o canal Eu e Meus Eus, um espaço onde a espiritualidade, a consciência, comportamento humano e a energia se encontram. Porque eu acredito que o ser humano ele não veio no mundo para se encaixar. O ser humano ele veio para lembrar a sua própria natureza. E hoje eu vou te mostrar os 4 perfis energéticos predominantes. Porque talvez você descubra pela primeira vez a forma que você age e o porquê você age do jeito que você age. Porque você ama da forma que você ama, porquê que você sofre da forma que você sofre. Mas antes de tudo isso, eu vou te convidar a expandir esse conhecimento, se inscrevendo aqui no canal e ativando as notificações. E se você for mais próspero, ainda comente as suas percepções aqui comigo e compartilha com alguém que gostaria desse saber. Assim o YouTube ele vai entender a relevância desse conteúdo e vai entregar para mais pessoas para fortalecer a nossa egrégora do saber. Então vamos lá para o primeiro perfil? O primeiro perfil é o perfil do elemento fogo. Então eu trago ele com o nome de perfil os incendiários ou os condutores da realidade. E geralmente as pessoas nascidas nesse perfil, elas têm as características da energia do fogo predominante, em sânscrito Agni. Elas são pessoas predominantemente muito intensas, profundas, elas são muito magnéticas, elas possuem muita presença e quando elas entram no ambiente, elas automaticamente elas ocupam esse espaço energético com a sua energia. E elas também são pessoas que nasceram com o impulso natural da liderança, da conquista e do movimento. E quando elas estão na sua potência, na sua luz, elas têm muita coragem, muita ação, muita liderança, muito instinto de proteção e a sexualidade muito forte. E tem bastante iniciativa também. Mas quando elas estão no seu aspecto sombrio, ainda mais quando o fogo ele não é trabalhado, o fogo ele se vira ali uma força destruidora. Então elas explodem emocionalmente para o lado da agressividade, da impulsividade, da impaciência, da necessidade de controle, do seu ego bastante inflamado. Sabe aquela pessoa que tenta controlar tudo? Porque no fundo, sente medo de perder o seu próprio poder. E agora, será que você é essa pessoa? A gente vai para o próximo perfil, o perfil da água. E eu costumo nomeá-los com os perfis com um nome de mais profundos, ou os oceânicos. Por quê? Porque a água é a nossa emoção, ela sente tudo. A água é energia emocional.
ela é intuitiva, ela é espiritual, e essas pessoas, elas são extremamente sensíveis, elas absorvem os ambientes, as verdadeiras esponjas, elas percebem intenções, elas sonham muito, elas sentem o que ninguém fala, elas captam a sutileza. E quando elas estão na própria luz, elas têm muita empatia, elas têm muita intuição, elas são muito artísticas, ela tem a questão da mediunidade muito aflorada, a conexão emocional com bastante profundidade. Então, são intensas na questão emocional. E quando esses aspectos não estão equilibrados, eles estão na sombra, mas quando a água não flui, a gente pensa aí, o que acontece? Ela apodrece. Então, essas pessoas tendem a ter dependência emocional, uma tristeza profunda, vitimismo, traços de muita carência e fuga da realidade. E também um excesso de nostalgia. Porque a água, esse elemento desregulado, se afoga nas nossas próprias emoções. Será que você se identifica com esse perfil? E vamos para o próximo perfil, que eu digo que é o elemento ar, que eu trago o nome como os visionários, os ventos livres. E o ar, ele nasceu para expandir, ele não é uma forma a ser aprisionada. Então, pessoas com esse caráter de personalidade, elas são muito criativas, comunicativas, sedutoras, inteligentes, elas precisam de novidade. São aquelas pessoas que inspiram pessoas, criam ideias, elas movimentam grupos. E quando elas estão no seu aspecto de luz, elas são muito criativas, são comunicativas ao extremo, têm um carisma muito intenso, a inovação está aí junto com elas, elas também têm uma leveza e são muito adaptáveis. Mas quando estão no aspecto sombrio da sua potência, esse ar em excesso, ele não vai criar raiz. Então são pessoas que tendem a ser mais ansiosas, dispersas, dificuldades de concluir o que elas começam, excessos de pensamento, de superficialidade emocional, elas não se aprofundam. E também essa questão de instabilidade, porque o ar, quando ele está desregulado, a pessoa vê no futuro e ela perde o presente. Será que você é esse tipo de perfil? Vamos para o nosso terceiro perfil, o perfil da Terra. O nome desse perfil, o terceiro não, o quarto, né? São os guardiões, os construtores, porque a Terra, ela sustenta. São pessoas muito práticas, elas são firmes, leais, confiáveis, bem constantes e precisam de muita segurança. São aquelas pessoas que seguram estruturas inteiras sem ninguém perceber, os famosos guerreiros. E quando estão no seu aspecto de luz, elas são muito estáveis, elas têm um senso de responsabilidade inato, bastante disciplina, são já maduras em si, têm muita constância, são muito protetoras. E quando elas não estão no seu aspecto de luz, elas estão na sombra, porque quando a Terra ela endurece, a pessoa se paralisa. Então elas sofrem às vezes por momentos de medo de mudar, de mudança. Elas são bastante rígidas com elas mesmas, são acomodadas, trazem excesso de controle, uma resistência nas suas emoções e uma certa frieza e distanciamento. Porque quando esse aspecto de terra está desregulado, a pessoa vai vivendo ali no modo de sobrevivência e esquece de tomar a rédea da vida e viver na sua verdade. E aqui está o ponto mais importante. Não existe nenhum elemento ruim. O problema não é em si o elemento, é a inconsciência que você vive. Porque quando você entende qual energia predomina em você, você para de lutar contra si mesmo. Você vai entender os seus gatilhos, você vai entender também a sua forma de amar, o seu modo de trabalhar, a sua sexualidade, o seu corpo, o seu emocional e a sua missão, o seu propósito, que é o mais importante. E foi por isso que eu desenvolvi um teste energético baseado nesses elementos, no comportamento humano e na percepção espiritual. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas vão passar a vida inteira tentando corrigir esses sintomas. Eu já fui essa pessoa, sem entender a raiz energética da sua própria personalidade. Quando eu descobri, isso foi um ponto de virada de chave muito intenso e maravilhoso.
Então eu decidi criar algo mais acessível para vocês nesse momento, mas é um teste energético bem profundo, para você descobrir qual é o seu elemento predominante e entender como isso influencia na sua vida emocional, na sua vida afetiva, na sua vida profissional e também na sua vida espiritual. E eu deixei esse teste aqui com investimento simbólico de apenas R$ 9,90, imperdível, porque realmente eu quero que mais pessoas tenham clareza sobre si mesmas. E o mais importante é que no final desse teste, se você sentir que quer se aprofundar o seu resultado, você pode entrar em contato comigo para uma sessão diagnóstica bem individual para a gente mapear isso, trazer mais clareza ainda, mais luz ao seu inconsciente. Porque às vezes o que está bloqueando a tua vida não é a falta de capacidade. Eu já presenciei muito isso na minha vida. É só a questão energética desregulada tentando sobreviver nesse contexto, tá certo? E eu quero que você me conta aqui embaixo nos comentários qual elemento você acha que está dominando você neste momento, nesse agora. E se esse vídeo faz sentido para você, para tua alma, peço que você compartilhe aí com alguém que precisa entender a sua própria natureza. Eu sou a Yamara e esse foi mais um encontro entre eu, você e os meus eus. Até os nossos próximos vídeos.